Medo de demônio. Os seguintes relatos que escreverei ocorreram dentro de um período de poucos anos. Para começar, contarei o que aconteceu há cerca de 10 anos. Nossa família havia se mudado de volta ao país depois de viver no exterior por 4 anos, mas quando voltamos, ainda haviam inquilinos em nossa casa a qual alugamos, por isso ficamos na casa de minha avó até que os inquilinos tivessem se mudado. E quando eles fizeram, nós finalmente nos mudamos de volta. Eu ainda era criança na época. E em minha maravilhada visão infantil, nossa casa era enorme, era uma residência de 3 andares, embora o terceiro andar fosse mais um sótão, mas também era onde meu irmão mais velho morava. As coisas correram bem, até aqui, ou era o que eu pensava, porque eu também não havia percebido muitas coisas. Houveram muitos pequenos relatos, de todos os membros da família, aparentemente diferentes, mas, em última instância, culminaram em um ponto final ao qual chegaremos lá em breve. Vamos começar com minhas próprias experiências. Apesar de ser uma criança e o fato de falarem que uma criança poderia ver fantasmas e espíritos facilmente, eu nunca vi um e, francamente, eu não acho que eu queira ver um. Mas, isso não significa que eu não tenha experimentado coisas estranhas também. O primeiro relato, era noite e eu estava no meu quarto, brincando com meu irmãozinho e a cuidadora. Eu queria tentar assustar meu irmão, e pensei em uma ideia brilhante, eu iria fazer isso batendo na porta do meu quarto. Então, o par de vezes que eu bati, eu fingi estar chocada, olhei para o meu irmão todo assustado enquanto a cuidadora apenas ficava sentada lá, deixando os eventos se desenrolarem. Eventualmente, eu me cansei e disse que era só eu. Mas então, houve uma batida na porta atrás de mim. E, bem, eu não pensei muito sobre isso, porque eu abri a porta logo depois que ela bateu e, bem, ninguém estava lá. Eu fiquei congelada. Naquele momento, ouvi minha mãe chamando por mim. Eu respondi, mas também dei uma olhada no meu irmão e na cuidadora, mas eles não pareciam ter prestado atenção na coisa estranha que acabará de acontecer. Eu suponho que eles tenham pensado que tivesse sido eu. Mas, no final, não dei muita atenção a isso, embora tenha ficado curiosa até o dia de hoje. Meu próximo relato ocorreu durante a tarde. Voltei da escola, e quando entrei na casa junto com meu irmão mais novo, vi minha prima, que também estava morando conosco e era minha colega de quarto, sentada em um sofá, de costas para mim, assistindo à TV. Eu a cumprimentei alegremente, mas quando ela não me respondeu achei bem estranho. Subi para o meu quarto para me trocar, e surpresa, minha prima estava lá, e eu apenas olhei para ela em choque, e continuei gaguejando. Espere, o quê? Mas, você não estava? Eu vi você lá embaixo. Você estava assistindo TV. Meu irmão também te viu. Ela apenas olhou para mim, toda confusa. O quê? Não. Eu estava aqui o tempo todo, e bem, e foi estranho. Muito estranho. Quem estava assistindo a TV no andar de baixo então? A terceiro relato, mais uma vez, aconteceu durante a noite. Nós tivemos uma festa para celebrar o casamento da minha irmã mais velha, e meus primos junto de minha tia decidiram ter uma festa todos juntos no meu quarto. Haviam cerca de 6 ou mais de nós, e eu realmente não me lembro de quem estava lá na época. Nós, as crianças, brincávamos um pouco com a minha tia repreendendo-nos de vez em quando, porque era tarde, e nós realmente precisávamos dormir. Então, quando finalmente nos acomodamos para tentar dormir, todos ouvimos a mesma coisa, o andar acima de nós, que supostamente é o sótão, haviam pés correndo em volta e o som de uma criança rindo, como um garotinho dando risadas. Minha tia começou a nos xingar depois daquele barulho, eu te disse para ir dormir, então todos nós gritamos, mas não fomos nós. No dia seguinte, quando meus primos e eu perguntamos a nossos parentes, eles disseram que ninguém mais havia subido. Normalmente, quando alguém está subindo ou descendo para o sótão, também ouvimos estalos e passos pesados das escadas, uma vez que é bem ao lado do meu quarto. Não ouvimos ninguém descendo as escadas depois das risadinhas. Na verdade, há muito mais do que isso, mas esses 3 foram os mais assustadores. Eu devo acrescentar que algumas vezes eu ouvi meu nome sendo chamado, e nós temos essa regra entre nosso povo que se ouvirmos algo especialmente quando não deveria haver nada, nunca responda. Mas o que você faria se alguém te chamasse e soasse como sua mãe? Claro, você deve responder, certo? Então, tem isso.
Agora, vamos seguir em frente com alguns outros casos vindos dos meus irmãos. Ao contrário de mim, meus irmãos tiveram uma experiência mais aterrorizante que a minha por algum motivo. A maioria deles são adultos. Uma de minhas irmãs uma vez viu uma mulher em um vestido longo subindo as escadas até o sótão. Essa mesma irmã também quase teve um treco durante a meia-noite quando ouviu alguém, uma mulher, chorando na sala de estar, e a viu sentada perto da cozinha. Outra irmã contou que sofria de hematomas misteriosos, esverdeados, e às vezes acordava com arranhões misteriosos em seu corpo. Um irmão meu, por outro lado, junto com o marido da minha irmã, quando subiram ao sótão para chegar ao quarto do outro irmão, viram um rosto sorridente no outro canto. E tenho certeza que há mais, porque também houve histórias de nossos cuidadores. De qualquer forma, meus irmãos então se reuniram e foram até minha mãe para relatar essas estranhas ocorrências. Minha mãe decidiu chamar um grupo de pessoas que poderiam recitar as orações e realizar certos ritos, porque, você sabe, família religiosa, e você sabe como o fenômeno sobrenatural está ligado à religião. Quando essas pessoas chegaram, começaram a andar por toda a casa, recitaram orações em todos os cômodos e despejaram sal ao redor da casa. Quando eles mais tarde tentaram encontrar a fonte, encontraram um punhal em um dos gabinetes, e um dos homens disse que esse item se tratava de um brinquedo de demônio, que isso pode atrair muitas entidades para o seu local. Quando eles nos mostraram, eu fiquei arrepiada porque conheço muito bem essa adaga. Eu peguei na adaga antes, era de ouro e tinha inscrições estranhas, algo que eu nunca vi antes, mas pareciam símbolos egípcios. Você pode estar se perguntando por que eu estava segurando a adaga, mas verdade seja dita, sempre houve algo sobre aquilo que me atraiu. Uma vez, quando houve um dia de fantasia na escola, eu até considerei levar a adaga comigo enquanto eu estava vestida como Branca de Neve, o Risos. Acontece que minha mãe também reconheceu a adaga e disse, a adaga sempre esteve lá desde que nos mudamos de volta. Assumimos que os inquilinos anteriores haviam se esquecido de levá-la com eles, mas agora, não posso evitar de pensar que eles deixaram isso aqui propositalmente, sabendo o que era. Então, essas pessoas banharam a adaga em algum tipo de sal, um sal marinho, misturado com limão. Eles também recitaram uma oração e logo pediram ao meu irmão mais velho que a levasse para um lugar distante e a jogasse. Meu irmão me pediu para ir com ele e eu concordei. Era noite também quando isso aconteceu. Nós acabamos indo não muito longe, mas era longe o suficiente de nossa casa e jogamos a adaga no rio. Meu irmão brincou sobre como se a jogássemos em um lugar perto do shopping, as pessoas poderiam encontrá-la e pensar nela como um artefato antigo, e o lugar se tornaria uma confusão caótica de incidentes sobrenaturais. Nossa cuidadora relatou que depois da noite em que o grupo de pessoas realizou o ritual, ela ouviu choros nas primeiras noites, e quando espiou para fora do quarto, as cortinas estavam voando e houve algumas batidas contra janelas e portas. Ela é a única cujo quarto é no andar de baixo, o resto de nós está no segundo andar, exceto meu irmão que morava no sótão. Minha mãe disse que era o espírito tentando sair de casa porque ele estava sofrendo. E isso é tudo nessa história. Estou ciente de que soa bastante anticlimático, mas é assim que a realidade pode ser às vezes. Até agora, ainda estou remoendo esses incidentes, não sou tão religiosa quanto minha família e sempre procuro lógica antes de recorrer ao sobrenatural, como uma versão terra de Shane do BuzzFeed. Infelizmente, essa não foi a última vez que tivemos um grande caso como esse. Mas, eu não vou postar sobre isso desde que uma questão familiar muito pessoal também está envolvida. Obrigado pela leitura. Simbangabi. Essa é uma verdadeira história de revelação ao ver um demônio de verdade na Igreja Católica. Pano de fundo, quando eu tinha 27 anos, eu estava muito ansioso para obter um amuleto ou encanto para atrair mulheres. Naquela época eu não tinha namorada, eu era tímido com as mulheres porque eu era muito pobre. Em 1990, em Pateiros, na região metropolitana de Manila, conheci um velho que era vizinho na Rua Santa, vamos chamá-lo de Caíntem, que era conhecido por ter amuletos e teve muitas esposas, a maioria delas morreu segundo ele. Ele é um cara durão em nosso lugar. Eu vi seu antigo amuleto e fiquei intrigado com ele. Eu perguntei se eu poderia tê-lo. Ele disse depois de alguma relutância, que sim. Ele fez algumas orações em latim no meu pateu bumbuna com a palavra mortem sobre ele. Senti que meu crânio ficou mais quente inchado e me senti zonzo. Por alguns dias me senti muito desconfortável.
Meus cabelos nos braços e cabeça se arrepiavam sem motivo aparente. Eu me sentia como se estivesse morrendo. Então experimentei como se um buraco invisível fosse perfurado na minha cabeça. Eu ouvia gritos e vozes xingando no topo da minha cabeça, amaldiçoando os céus, com palavras indescritíveis. Porque eu sou uma pessoa religiosa, eu derramei água benta na minha cabeça. O que aconteceu foi que meu cabelo se movia sempre que eu derramava gotas de água benta, como se um espírito estivesse saindo da minha cabeça. Não parou por aí. Eu não fui capaz de me concentrar e comecei a ter visões de imagens escuras e do submundo. 16 de dezembro de 1990, aproximadamente à meia-noite. Não sei o que me levou a ir à igreja mais próxima em Pembo. Eu estava me sentindo tão estranho que o que eu acho é que Caíntem colocou um feitiço em mim ao invés de transferir seu amuleto para mim. Tenho em minha memória a oração latina de São Bento, uma velha Imbicol me ensinou quando eu ainda tinha 10 anos. O que eu fiz foi recitar as orações em latim 300 vezes da manhã até a noite. Eu estava totalmente acordado e minha visão mudou. Tudo parecia amarelado. As folhas no chão estavam passando sob meus pés, como se uma força estivesse me arrastando para a igreja mais próxima. Fui à igreja de Pateiros, e sem saber, era a primeira noite de Simbongabi ou missa noturna. Eu tinha um relógio da Quartz e quando olhei para ele, era meia-noite. A missa era assistida por pessoas estranhas como aquelas em filmes de terror. Não foi nenhuma visão de criaturas sangrentas, ghouls e aberrações, mas aqueles que normalmente não são as pessoas que participam da missa na comunidade. Eu pensei que esta primeira missa poderia ter sido uma missa especial para pessoas mais na comunidade. Eles estavam todos olhando para mim. Então, de repente, vi o padre se masturbando no púlpito. Depois, ele mudou de um padre para um demônio peludo. Ele não tinha chifres, mas todo o seu corpo era coberto por pelos negros como os de um cavalo. Totalmente preto e tinha uma cauda longa. Ele apontou o dedo para mim. Eu estava muito assustado. Eu fechei meus olhos. Naquele exato momento, senti que um líquido ácido estava sendo derramado em minha cabeça. Eu senti cheiro de carne e cabelo queimando. O cabelo na parte de trás da minha cabeça se arrepiou. Eu apenas fechei meus olhos e tapei meus ouvidos. Quando abri os olhos, já eram 6 horas da manhã. A igreja estava deserta e a única coisa que restava era a pequena porta que estava aberta. Eu saí da igreja e fui para casa. Eu vi Caíntem. Quando vi, coloquei minhas medalhas de São Bento no pescoço. Quando eu toquei o patê que ele me deu, sentia como se tivessem buracos na cabeça. Minha mãe estava preocupada naquele momento e o que ela fez, como eu não havia ido para casa no dia anterior e me sentia muito perturbado, foi me levar para o hospital mental em Mandaluyong, onde fiquei por 3 dias. Os médicos não acreditaram em mim, os médicos, a maioria deles, não acreditam em eventos paranormais como este. Para encurtar a história, fui para Bicol para encontrar um curandeiro de boa fé. O curadeiro de Labuca Norte me deu um santuário, um pedaço de mármore da pedra do altar, depois que eu contei a história toda. Eu estava temporariamente curado, desde que perdi meu amuleto que era uma pedra branca, em 1998. Meu pai, que ainda estava vivo, me disse que eu estive em 9 curandeiros e ainda não estava curado. O último foi um padre que me disse que estou alucinando. Disse que eu deveria ir ver filmes e sair para dançar. Eu perdi a fé na igreja já que nessa época não existem exorcistas reais. Meu pai leu a Bíblia por 9 vezes de capa a capa. Ele me disse para experimentar o livro de Tobias, no qual o coração e o fígado do peixe queimam como incenso. Em 2004, fizemos o ritual. Um quadrado de 90 por 90 centímetros de uma substância aquosa apareceu na parede sem pintura de nossa casa em Taguig. A substância aquosa era como um portal para espíritos malignos que me assombraram ao longo dos anos, especialmente durante o Natal e a Semana Santa. Quando eu derramei água benta sobre ela, imediatamente secou. Infelizmente, eu não tinha câmera naquele momento para documentar esse cenário paranormal. Desde 1990 até agora, eu nunca mais assisti nenhuma Simbongabi ou missa noturna, pois nessa missa eu vi o diabo. Depois de pensar um pouco, a mensagem do diabo ter apontando o dedo para mim deveria ter sido porque eu estava recitando a oração latina de São Bento para exorcizá-lo, mas eu mesmo sou um pecador. Além disso, algum dia eu serei um dos seus piores inimigos, talvez.
Fim da história. Eu tenho agora 55 anos de idade, diagnosticado como esquizofrênico pelos psiquiatras por causa da minha história verídica, mas estou totalmente curado por causa do que meu falecido pai fez comigo em 2004. Eu não ouço mais vozes ou tenho visões. Agora eu vivo uma vida normal com uma esposa e uma filha. Horror sem face. Minha história começou entre o final de agosto e início de setembro de 2016. A escola para onde meu filho vai nos ligou e disse que ele estava chorando e quando lhe perguntaram por quê, ele disse a eles que a pessoa misteriosa lhe disse para ferir seu irmão. Ele disse que ele não ia ouvi-lo, no entanto. Na época eu não pensei muito nisso porque a escola pode ser estressante para uma criança de 5 anos que acabou de começar o jardim de infância. Minha esposa e eu ignoramos isso como sendo sua imaginação. Ele costuma brincar de fingir que as tartarugas ninjas existem e coisas assim. Na época, isso não parecia muito louco. Algumas semanas depois, eu o busquei da escola e fomos para Walgreens NAT, rede de farmácias dos Estados Unidos. No nosso caminho ele mencionou que a pessoa misteriosa estava nos seguindo. Entramos na loja e ele disse: "Olha papai, ele está rastejando nas paredes. Ele está rastejando no teto." Eu olhei para ele enquanto ele dizia isso e seus olhos estavam definitivamente rastreando algo que eu não conseguia ver. Perguntei qual era o nome dele, ele me disse ele não pode me dizer o nome dele. Eu perguntei bem, por que não? E ele disse, porque ele não tem rosto, ele não tem boca, olhos, nariz ou orelhas. Eu pensei que isso estava ficando um pouco estranho, mas sendo uma pessoa muito racional, eu ainda presumi que sua imaginação estava rolando solta. Ele ainda falava sobre ter visto aquilo na escola no mês seguinte. Eu não prestei atenção a muitos detalhes sobre isso até provavelmente no início de novembro, quando estávamos no andar de baixo brincando. Ele disse que viu a pessoa misteriosa na escola. Perguntei de onde vem a pessoa misteriosa? Ele me disse ele vem do subterrâneo e está coberto de fogo. Neste ponto, comecei a suspeitar que talvez houvesse um pouco mais nisso do que apenas imaginação. Não há nada que ele assiste ou que já tenha visto, remotamente parecido com aquilo que ele descreveu. Ele assiste Bob Esponja e Dory e é só isso. Meu filho mais velho, de 7 anos, disse que a pessoa misteriosa não era real. Isso deixou meu filho de 5 anos chateado, e ele reafirmou ao irmão mais velho que ele era realmente de verdade. Na maioria das vezes nada acontecia a respeito disso em nossa casa. Eu diria que 99% do tempo ele era uma criança de 5 anos completamente normal. Ele tem amigos, não é super quieto, mas também não é muito falante. Algumas semanas mais tarde, provavelmente no final de novembro, é quando começou a ficar muito estranho. Eu estava cozinhando o jantar e ouvi gritar do seu quarto: "Papai, olhe. Venha, olhe." Eu coloquei o jantar em espera por um momento e fui para o quarto dele. Ele estava pulando na cama rindo e olhando pela janela. Ele apontou para o presépio dos vizinhos que eles haviam montado no começo do dia do outro lado da rua e disse: "Olhe, papai. A pessoa misteriosa, ele não pode passar do bebê Jesus." Agora, neste ponto, eu tive certeza de que havia muito mais nisso do que a sua imaginação em ação. Este garoto foi para uma igreja talvez 5 vezes em sua vida, embora ele tenha ido para a pré-escola em uma igreja que é onde ele aprendeu sobre o bebê Jesus. Ele disse que o bebê Jesus estava deixando a pessoa misteriosa com raiva, então ele partiu. Cerca de 3 semanas mais tarde a coisa piorou. Ele estava fora brincando durante o recreio e começou a chorar. O professor perguntou o que estava errado e ele disse: "A pessoa misteriosa me disse para pegar o metal mais afiado e matar meus amigos." Neste ponto, a escola precisava ter uma reunião conosco para resolver o problema. No dia seguinte minha esposa foi ao encontro deles e ela descobriu que a conselheira havia perguntado como ele se parecia. Ele lhe disse que sua pele era preta e ele usava um capuz. Ele foi muito preciso, indo tão longe quanto mencionar que não era como uma pessoa negra, mas preta. Ele também mencionou que ele mora debaixo da sala de aula e que vai partir no primeiro dia de inverno e voltar na primavera. Eu pensei comigo mesmo que ele finalmente mencionou algo que não se alinhava com um demônio, e alguns dias depois eu decidi fazer algumas pesquisas sobre demônios e descobri que isso é realmente uma coisa bastante comum. Eu li sobre um demônio e havia uma linha: este demônio, como muitos outros, partirá no primeiro dia de inverno e retornará na primavera. Nós ainda não temos ideia de como ele sabia quando o primeiro dia de inverno era. Ele não estava aprendendo isso no jardim de infância e nós não ensinamos a ele, mas em 21 de dezembro ele sabia.
NAT, data da chegada do inverno no hemisfério norte no dia seguinte. Pensei em resolver esse problema, então fui à livraria cristã e comprei para ele um pequeno presépio e um colar de crucifixo. Eu coloquei o presépio em nossa sala de estar e disse a ele que lhe daria um colar legal, se ele quisesse usá-lo. Ele não queria usá-lo na hora, então eu o pendurei na geladeira. 23 de dezembro chegou e ele estava olhando pela janela de nossa cozinha e disse: a pessoa misteriosa se foi agora, mas ele estará de volta. Ele fez uma pausa e apontou para o colar de cruz que eu pendurei na geladeira e disse: papai, a pessoa misteriosa não gosta disso. Eu perguntei se ele queria usá-lo e ele disse sim com muito entusiasmo. Ele colocou o colar e ficou dançando com uma canção da Disney na sala de estar dizendo: oh, a pessoa misteriosa está tão louca por causa disso, ele está com muita raiva. Ele parou e apontou direto para mim e disse: papai, a pessoa misteriosa disse que sabe o que você está tentando fazer. Eu disse que achava que a pessoa misteriosa tinha ido embora agora. Meu filho me disse ele foi, mas eu ainda posso ouvi-lo. Este é o ponto em que eu acho que falei para mim mesmo que tinha que dar um fim nessa coisa e trazer um padre aqui. Eu encontrei um padre que poderia realizar uma bênção na casa. Ele me fez todos os tipos de perguntas sobre que livros eu lia para ele, para mostrar o que ele assistia, jogos que ele jogava, todo esse tipo de coisa. Tanto quanto eu sabia, não haviam objetos amaldiçoados na casa ou qualquer coisa assim e eu não estava mostrando a ele filmes de terror ou coisas malucas, então ele apareceu uma semana depois. Assim que o padre pisou em nossa casa, meu filho mandou uma mensagem para ele. Ele disse: a pessoa misteriosa quer derrubá-lo. O padre fez a bênção, tudo correu bem, da forma como eu pensei. Desde então, ele não foi capaz de ouvir aquela coisa em nossa casa. Fiquei um pouco preocupado porque ele voltou à escola e disse ao seu professor que a pessoa misteriosa estava debaixo da sala de aula dormindo. Há alguns outros detalhes que descobrimos sobre isso. Ele tem olhos vermelhos brilhantes à noite, tem um escudo de fogo. Ele disse algo uma vez sobre o seu corpo ter algo como ornamentos ao redor dele, e que ele tenta ser sorrateiro. Ele foi a um psiquiatra que descartou a possibilidade dele ser louco. A conselheira da escola disse que algo assim está fora do alcance do fingimento para uma criança de 5 anos e ela também o viu acompanhando a coisa com os olhos. Eu não tenho ideia do que fazer. Ele nos pediu para fazê-lo ir embora. Ele aprendeu que se ele mostra Jesus a coisa fica brava e foge. Nós nunca dissemos a ele para fazer isso. Tenho 99% de certeza de que essa coisa é real. Eu não tenho ideia de como explicar a uma criança de nessa idade o que ela está vendo. Na véspera de Natal ele estava no carro e começou a rir. Ele nos disse que Deus lhe deu um presente que significa que Deus irá protegê-lo e que ele pertence a Deus agora. Eu pedi para ver e na hora eu não tinha ideia do que era, parecia uma pequena medalha com uma cruz. Depois de fazer uma pesquisa descobrimos que é uma medalha de São Bento. São Bento acho que é o protetor das crianças em idade escolar e protetor contra os demônios. Nós começamos a levá-lo para a igreja e ele vê a coisa fora das igrejas. Eu perguntei o que estava fazendo e ele disse: ele espera para atacar quando alguém estiver saindo daqui. Por enquanto, tem sido tranquilo, nada de novo, mas se voltar, qualquer conselho seria apreciado. Possessão de um Rakta Pisashi. Sugador de sangue. Eu tinha medo dos filmes sombrios e de fantasmas em minha infância. Eu nunca tive uma experiência em primeira mão em minha vida até a cena mencionada abaixo acontecer. O incidente aconteceu quando eu estava no meu 5º STD. Minha mãe e meu pai são um bom casal. Eles têm pequenas brigas entre si, mas formam um casal muito bom, amoroso e carinhoso. Nós éramos uma família de 7 membros: avô, avó materna, avó paterna, irmã do papai, minha tia, mamãe, papai e eu. Também tínhamos o meu tio que veio passar as férias naquele momento. Começou em um dia sem lua, quando minha mãe começou a gritar à noite. Isso foi repetido por todas as noites. Papai nunca acreditou em fantasmas, então ele disse que poderia ser um sonho ou apenas uma alucinação. Então checamos com minha mãe e ela começou a dizer que alguém estava tentando sufocar seu pescoço todas as noites, mas não conseguimos identificar quem era. Nós tínhamos um quarto muito grande que minha tia, minha avó e eu costumávamos dormir. Era grande o suficiente para que até minha mãe e pai dormissem nesse mesmo quarto às vezes. Nós não sabíamos o que é quem era. Quando as luzes estavam acesas, tudo estava normal. Então isso continuou por 2, 3 dias novamente.
quando todos nós estávamos convencidos de que minha mãe estava possuída por algum espírito maligno. Então meu tio comprou um pingente de Anuma e pediu para minha mãe usá-lo, o que ela fez. Tudo parecia resolvido. Mas um dia antes da lua cheia, minha mãe gritou desesperadamente e as luzes foram acesas. Como de costume, nada foi encontrado por lá. Minha mãe começou a chorar a noite toda, assustada. No dia seguinte, todos nós dormimos no mesmo quarto e minha mãe pediu que as luzes ficassem acesas naquela noite, mesmo nós também sentimos que era melhor assim. Foi por volta de 1h15. Minha mãe começou a gritar novamente. Todos nós acordamos e ficamos surpresos ao ver o que aconteceu, e fico com arrepios de lembrar da cena. Meu pai estava sufocando o pescoço da minha mãe. De repente, quando ele observou que todos nós estávamos olhando para ele prestes a atacá-lo para salvar minha mãe, ele apenas pulou para trás e começou a dizer que havia algo estranho no pescoço da minha mãe. Mas ele foi pego em flagrante. Meu tio confirmou que meu pai estava possuído e começou a questioná-lo. Quem é você? De onde você veio, e por que você escolheu ele? Eu estava espiando de trás do pescoço da minha avó, tremendo e eu estava suando muito embora estivesse no meio do inverno. Meu pai não respondeu a nenhuma das perguntas. Ele continuou dizendo, por que vocês estão olhando para mim tão estranhamente? Ele disse seu próprio nome, ficamos aliviados com isso. Ele começou a repreender todos nós, como de costume, dizendo que todos nós enlouquecemos com todas as nossas crenças cegas. Ele pediu continuamente para deixá-lo dormir e ele continuou dizendo, não aconteceu nada de sobrenatural. Ele concluiu dizendo, todos de volta para suas camas. Em sua voz firme de costume. Todos nós, porém, ficamos perplexos porque meu pai tentou sufocar minha mãe, posicionou-se lá e depois estava agindo normalmente, como se nada tivesse acontecido, então fomos novamente nos acomodar em nossas camas. Entretanto, eu estava preocupado com a minha mãe, que não tinha forças para enfrentar mais um ataque. Ela estava se escondendo novamente em seu lençol estremecendo e chorando. Mas, de repente, meu tio gritou, ninguém dorme hoje à noite. Todos nós nos levantamos novamente vendo seu rosto vermelho de raiva por deixar alguma tarefa incompleta. Ele começou a fazer as mesmas perguntas para meu pai, como quem é você, de onde você veio, até que ambos gritavam um para o outro. Então minha mãe e meu tio tiveram a coragem de enfrentá-lo. Eles começaram a cantar o mantra Gayatri nos ouvidos do meu pai. Ele estava muito irritado, mas ouviu e ficou esperando com paciência até que minha mãe e meu tio parassem. Este procedimento continuou até às 3 da manhã. Quando de repente todos nós ouvimos uma mulher chorando. PARISSO, e isso é suficiente. Nós estávamos tão estupefatos. Para nossa surpresa, meu pai começou a sentar-se como uma menininha e começou a rir de maneira infantil. Vendo isso, meu tio não parou, ele continuou. Meu pai, com a mesma voz olhando para minha mãe com raiva, começou a perguntar, que erro eu cometi com você? Você tem seu marido o dia todo e também quase a noite toda. Você não poderia emprestar sua alma para mim por 2 horas à noite? Houve silêncio por toda a sala. Mais uma vez o silêncio foi quebrado, eu nunca entrei no seu caminho, então por que você é tão possessiva com seu marido? Minha mãe não tinha palavras. Todos nós estávamos assistindo meu pai, boquiabertos. Meu tio recuperou toda a sua coragem, força e consciência. Ele começou a responder com voz firme, este homem é dela. Por que você quer levá-lo? Você não pode fazer isso, deixe-o. Papai respondeu novamente com voz de mulher, olhando para o telhado, por que eu deveria? Peça para ela ir embora. Só tenho uma coisa a dizer, não tenho problemas com ela, exceto a puja que ela faz todos os dias para cada um e especialmente para o marido. Devido a isso, alguma força não me deixa levar a alma desse homem, essa é a única razão pela qual eu tento matá-la toda noite e ela grita. Eu não vou deixar o homem, eu quero. Meu tio ficou tão zangado que começou a recitar o Hanuman Chalisa e todos os mantras divinos que ele conhecia. Meu pai começou a lamentar e gemer na voz de uma garotinha, batendo em sua cabeça com as mãos. Por volta das 5 da manhã, meu pai de repente caiu na cama e perdeu a consciência. Na manhã do dia seguinte, nós o levamos para um baba muçulmano.
que amarrou um taviz para se livrar desse demônio. Ele disse que era um Rakta-Pisashi, um demônio sugador de sangue, e ele foi trazido na hora certa, como foi descoberto nos dias de lua cheia. Ele disse que se tivéssemos trazido ele um dia atrasado, ele estaria completamente sob seu controle. Papai chegou em casa e dormiu, só acordou no dia seguinte à tarde, de repente, pulou de sua cama e correu para a varanda. Ele começou dizendo: "Não, eu não vou ir, desta vez você vai embora." Não conseguíamos ver nada na frente da casa. Assim que ele voltou, perguntamos o que aconteceu. Ele começou a narrar que, como ele é professor, ele costumava ir para a escola ensinar os alunos. Um dia, em seu caminho, quando ele estava pedalando para uma de suas primeiras aulas, por volta das 5 da manhã na estrada da praia, ele viu uma pessoa na estrada pedindo carona à distância, não tinha certeza se era homem ou mulher. Pensou em acompanhar e dirigiu-se para perto e, enquanto chegava perto, pôde ver a figura de uma mulher e ela estava desaparecendo no ar. Ele parou a bicicleta naquele ponto e viu, para seu espanto, que não havia ninguém. Então ele considerou isso como sendo alucinação porque ele não tinha tido uma boa noite de sono anteriormente. Ele voltou para casa depois disso. A partir daquele dia em diante, ele teve sonhos de que ele era levado pela mesma mulher através de cemitérios, túmulos, drenagens, alguns lugares feios de esgoto, que eram escuros e ela costumava pedir para ele se alimentar do sangue de cadáveres, como ela costumava fazer. Ele nunca levou isso a sério, como sempre achou que fosse uma alucinação ou um sonho. Mas hoje ele disse que a mulher veio e estava chamando-o, mas como ele rejeitou, ela foi embora. Nós perguntamos a ele como ela era. Ele disse que nunca viu o rosto dela, como sempre estava coberto de cabelos até os joelhos e ela usava um saree preto e pulseiras pretas. Mesmo assim, pensando logicamente, meu pai e minha mãe nunca brigaram até o ponto de se matarem antes ou depois deste incidente, mas meu pai se comportou assim naquela noite e tentou matar minha mãe. Então tudo isso se resumia à conclusão da existência de algum poder negativo sobrenatural e provou o poder de Deus também. Esse encontro me deixou muito assustado e foi minha primeira experiência sobrenatural. Figura sombria sobre a cama. Estou com medo e só quero saber o que esperar das coisas que estou experimentando. Acredito firmemente no sobrenatural a partir de experiências múltiplas, terríveis e demoníacas pelas quais passei quando tinha 15 anos de idade. Começou com meu pai quando eu tinha 15 anos. Uma noite cheguei em casa, vindo das compras com minha mãe e peguei meu pai fumando um charuto. Meu pai teve problemas cardíacos e pulmonares e esse ato perturbou muito uma adolescente emocional. Comecei a repreendê-lo por sua transgressão e percebi rapidamente que ele não era ele mesmo e não ia ficar de boca fechada. Ele absolutamente se descontrolou naquela noite. Meu pai nunca havia me agredido fisicamente até então. Aquela noite foi uma batalha total. Ele disse coisas tão ruins para mim que eu nem quero repetir e naquela noite ele me bateu. As 2 semanas seguintes daquela noite as coisas não pararam. Na manhã seguinte, o celular do meu pai tinha uma ligação de correio de voz do telefone da minha irmã, que estava na casa na época. O telefone da minha irmã não tinha chamadas de saída, e o telefone do meu pai não tinha chamadas perdidas. O correio de voz registrou parte de nossas discussões desde o início da noite, antes de ter piorado totalmente. O estranho desta parte do correio de voz é que o telefone do meu pai estava em uma sala diferente no momento. A conversa que foi gravada vinha de um local totalmente diferente do seu telefone e estávamos na garagem. A maneira como as vozes eram gravadas soava como se meu pai estivesse a 1 quilômetro de distância e parecia que eu estava gritando diretamente no telefone. No entanto, estávamos de pé a 2 metros de distância um do outro. Essa conversa só foi gravada por pouco mais de 1 minuto, quando eu e meu pai saímos da sala para tentar nos acalmar, antes que a parte ruim da noite começasse. No entanto, o correio de voz continuou a gravar por mais de 8 minutos, mais tempo que qualquer telefone permite gravar. O resto do correio de voz continha vozes demoníacas que nenhuma corda vocal humana poderia produzir. Poderíamos distinguir alguns palavrões e a palavra matar, mas além disso, eram principalmente gorgolejos e ruídos terríveis. Algumas noites depois disso, eu estava deitada na cama e vi uma sombra circular escura sobre a minha cama, claramente não era a sombra do meu ventilador. Enquanto eu observava, ficou maior e maior. Minha mãe foi para a cama comigo naquela noite. Eu consegui cochilar,
mas ela atesta o fato de que até o final da noite a sombra tinha crescido de forma a ocupar todo o meu teto. Além disso, coisas estranhas estavam acontecendo na lavanderia. Minha irmã e eu ouvimos vozes de crianças vindo de lá e a porta da secadora batia repetidamente. Além disso, nós duas ouvimos um som de papel sendo amassado a asas farfalhando indo e voltando nos tetos de nossos quartos à noite por vários dias. Quando eu verbalmente repreendo o demônio em nome de Deus, aquilo instantaneamente para. As coisas começaram a desacelerar enquanto minha família tentou lutar contra isso. As coisas melhoraram muito, nossa família se aproximou, perdoamos um ao outro e nada disso aconteceu de novo. Meu relacionamento com meu pai foi restaurado. Eu cresci. Tenho agora 21 anos e meu pai faleceu há pouco mais de 2 semanas, após uma terrível batalha com sua saúde, estava na UTI há mais de um mês, com suporte de vida por alguns dias, tendo várias cirurgias. Este foi um momento muito difícil para mim, pois lamentei meu pai e fiquei muito instável emocionalmente. Meu namorado tem passado muito tempo comigo, apesar de estar na faculdade de Direito a 2 horas e meia de mim. Ele veio me visitar novamente neste fim de semana e como eu ainda estou lutando contra a depressão, eu não queria ir a lugar nenhum. Em vez disso, decidimos assistir a uma nova série juntos. Eu já havia assistido a primeira temporada de American Horror Story, então eu sugeri que assistíssemos a segunda temporada juntos. Eu já havia assistido a alguns episódios, então eu os reassisti com ele. Comecei a me sentir realmente péssima e incomodada com o conteúdo do programa. Para aqueles de vocês que não sabem, há um forte tema religioso que toca na possessão, assassinato, nazistas, mental e criminalmente insano, etc. Durante este fim de semana, eu também comecei a sentir dores de cabeça por pressão e uma raiva descontrolada e indevida em relação ao meu namorado, e isso pode ter sido facilmente causado pela perda de meu pai. No entanto, uma noite eu acordei com meu namorado tocando a parede ao lado da minha cama. Ele continuou olhando para trás como se estivesse procurando por algo que estava assustando-o. Eu estava meio adormecida, mas lembro-me dele colocando a mão sobre minha cabeça e orando por mim e me pedindo para acordar e rezar com ele. Eu estava cansada demais, mas ele fez a oração do Senhor. De manhã eu não tinha certeza se tinha sonhado a coisa toda até que ele mencionou: um demônio nos visitou ontem à noite. Ele disse que havia uma figura negra na parede acima de mim naquela noite. Não havia fonte de luz que pudesse lançá-la, ele me garantiu o que parecia. No dia seguinte eu me senti muito pior. As dores de cabeça pioraram e eu fiquei com calafrios tão fortes que todos os meus pelos ficavam em pé. Meu namorado também passou por isso. Eu não tenho certeza se isso é algo demoníaco que eu convidei ao assistir esse seriado. Eu não tenho certeza se talvez isso seja o meu pai que estou sentindo ou um demônio que está me assombrando e me perseguindo. Alguém mais educado no campo espiritual ou sobrenatural pode me dar alguma ideia? Eu não tenho certeza do que fazer e estou com medo, pois meu namorado vai me deixar amanhã de manhã e pelo resto da semana eu ficarei sozinha. Obrigada. Pediu para a possessão. Vou começar com um pouco de informação sobre mim mesma. Meu nome é Madelina Porte e sou dos Estados Unidos, do estado da Pensilvânia. Eu tenho 2 filhos, com idades entre 6 e 2 anos, e estou esperando um bebê com cerca de 5 meses. O sexo dele ainda é uma surpresa. Meu marido e eu estamos casados há 7 anos e logo antes de nos casarmos nos mudamos para um complexo de moradias. São basicamente 3 edifícios juntos, com a mesma estrutura ao redor da nossa casa. Desde que nos mudamos para cá, estamos experimentando coisas estranhas, mas com o passar do tempo, elas estão progredindo. Quando nos mudamos, as coisas mais estranhas começaram a acontecer. Nós as ignoramos como problemas com a moradia. Coisas como lâmpadas se apagando, banheiros dando descarga por conta própria, despertadores soando no meio do dia quando ninguém os programou para um momento específico, a televisão desligando e ligando, etc. Tivemos a casa checada por problemas elétricos e hidráulicos muitas vezes, com nada além de um relatório limpo. Isso durou cerca de 1 ano, até que nosso primeiro filho nasceu. No dia em que o trouxemos para a casa do hospital, foi como se o inferno tivesse se soltado. As coisas estavam voando das prateleiras, nós sentimos algo nos tocando como em torno de nossa área do ombro, ouvimos sussurros, e às vezes sentíamos algo sentando em nossa cama à noite.
Não parou por aí, sempre que íamos ao banheiro da casa para escovar os dentes, tomar banho, lavar as mãos ou usar a privada, a luz tremeluzia e apagava. Nós substituímos a lâmpada 4 vezes em uma única semana certa vez, mas nós nem nos incomodamos mais depois que ficou acontecendo por um mês. Nós estávamos começando a temer pela nossa família naquele momento. Quando meu segundo filho nasceu, parecia que tudo ficou quieto. Nenhuma atividade ocorreu por cerca de 2 meses, até que ficou muito pior. O nosso filho de 4 anos de idade continuou dizendo-nos que ele estava vendo as coisas assustadoras. Eu estava realmente confusa sobre o que ele estava dizendo, então eu perguntei o que as coisas assustadoras eram. Ele me disse que, depois que íamos dormir, ele acordava com uma coisa assustadora sentada em sua cama e olhando para ele. Então, quando ele começava a ficar realmente assustado, ela desapareceria. Nosso recém-nascido também, e isso me aterrorizava, encontrávamos ele no chão, fora do seu berço, quando acordávamos com ele chorando. Meu marido negou ter tirado ele, e nosso filho de 4 anos de idade não consegue alcançar o topo do berço, muito menos pegá-lo. Eu estava ficando realmente assustada neste momento, então mudei seu berço para o nosso quarto. Nós também acordávamos com batidas na parede vindas da cozinha, e meu marido disse que uma noite, quando ele acordou com um estrondo vindo da sala de estar, algo o estava segurando. Ele estava balançando os braços e as pernas para o que quer que o estivesse prendendo na cama, e depois de 15 a 20 segundos disso, ele conseguiu levantar-se. A pior experiência em geral que eu já tive foi quando meu filho mais velho tinha 5 anos. Ele começou a ter pesadelos que o faziam gritar, e ele disse que as coisas assustadoras vinham para sua cama todas as noites. Neste ponto, decidimos que a casa fosse abençoada. Depois da bênção, pareceu-me realmente leve e feliz até uma semana depois, quando o que quer que estivesse lá ficasse realmente zangado. Eu estava lavando roupa uma noite e fui empurrada contra a parede. Eu estava tentando me libertar e senti algo chicotear meu rosto. Eu estava lutando por cerca de 30 segundos, então o que quer que fosse aquilo me soltou. Durante esse tempo meu marido estava no trabalho. Logo depois disso, meu filho mais velho veio até mim e disse que havia algo em seu quarto. Eu disse a ele para se sentar no sofá e quando eu terminasse a roupa eu iria dar uma olhada. Eu fui até lá e estava extremamente frio, então liguei o aquecedor. Eu chequei o baú debaixo da cama dele, então fui para o closet. Eu estava me sentindo muito nervosa neste momento e em minha pele sentia como se teias de aranha estivessem em mim. Eu abri o closet e vi uma coisa preta na parte de trás dele. Tinha olhos vermelhos e parecia que estava pulsando. Eu gritei e corri escadas abaixo e decidi que eu já tinha o suficiente disso e enquanto pegava minha bolsa com minhas chaves para levar meus filhos para outro lugar, meu filho repentinamente se levantou e disse: "Mãe, não vá embora." Eu disse e respondi: "Querido, temos que ir, me desculpe." Então ele veio até mim, mas o jeito que ele estava andando não parecia normal. Era como se ele estivesse andando com um pé torcido ou quebrado, era como uma espécie de aleijado. Perguntei-lhe se o pé dele estava bem, e ele respondeu-me com uma voz desagradável que eu nunca tinha ouvido antes, e com isso vieram profanidades e obscenidades que eu nem tinha ideia de que ele conhecia. Ele começou a pegar as coisas das prateleiras e jogá-las no chão, e eu surtei neste momento. Liguei para a igreja católica local e conversei com o padre sobre um exorcismo, porque eu tinha certeza de que isso era uma possessão demoníaca. Eu preferiria não falar sobre o exorcismo, porque isso traria coisas terríveis que eu tentei empurrar para o fundo da minha mente no ano passado. Essa foi, em geral, a experiência mais assustadora que já tive. O exorcismo foi bem sucedido e nunca mais experimentei nada, nem meus filhos, nem meu marido. Obrigado por ler isto, eu gostaria apenas de saber se alguém já experimentou algo assim e como lidaram com isso, porque eu tenho pesadelos sobre isso algumas vezes por semana, e eu preciso de um alívio. Força maligna dentro de mim. Cerca de 25 anos atrás eu estava na cama, dormindo com minha filha de 2 anos em nossa casa no Texas. Estava escuro e era tarde da noite. Nós estávamos sozinhas. Eu fui acordada por algum tipo de força ou entidade que de alguma forma conseguiu entrar em mim. Não me lembro de sentir aquilo entrar. Quando acordei, eu estava congelada, literalmente congelada, de forma que não conseguia me mexer. Foi em todo o meu corpo, não apenas no meu peito ou pernas, mas todo o meu corpo.
Eu estava posicionada de costas para a cama, o que estava fora do meu padrão de sono normal. Eu podia ver tudo ao meu redor. Eu lembro de tentar me mover ou sentar, mas a força maligna dentro de mim não permitia isso. Era como se eu estivesse sendo segurada por algo que não conseguia ver. Não importa o quanto eu tentasse, não conseguia me mexer. Era quase como tocar uma cerca elétrica onde a energia pulsa por todo o corpo. Muito forte e poderosa. Enquanto eu ficava ali vulnerável e congelada, talvez por 1 a 2 minutos, a energia demoníaca parecia querer a minha atenção brincando com o fato de que eu continuava tentando lutar contra isso. Finalmente, me submeti e parei de lutar. Foi quando os pensamentos irracionais começaram a tomar conta da minha mente. Os mais estranhos e mais graves pensamentos doentios que já tive. Meus pensamentos eram de rastejar para fora da minha cama e ir ao redor dos pés da minha cama em direção à minha filha que estava do lado oposto. O que eu faria quando chegasse nela era uma incógnita, porque eu também não conseguia controlar meus pensamentos. Os pensamentos logo se transformaram em ações, porque antes que eu pudesse perceber, eu estava curvada como uma fera enlouquecida lentamente me arrastando da cama para o chão, em direção ao lado da minha filha. Meus pensamentos estavam ganhando vida. Eu estava completamente desamparada. Quando me aproximei dela, de repente tive vontade de morder a mão dela. Mais uma vez, pensamentos que não conseguia controlar. Peguei o braço minúsculo e não consegui parar o impulso grotesco. Enquanto eu lutava com tudo em mim, e implorava para que isso não machucasse meu bebê, percebi que não adiantava. Até aqui, vários minutos haviam se passado e eu estava começando a me perguntar se isso iria acabar e quanto tempo eu teria que segurar seu pequeno punho no meu lábio antes de finalmente decepá-lo. Assim que comecei a mover a mão dela ainda mais para dentro da minha boca normalmente aberta, fiquei insanamente irada com a força que me controlava. Eu não era uma mãe canibal, pelo menos não até então. Mas a coisa demoníaca era muito forte e parecia ter um plano para o que eu deveria fazer. No meio da minha completa loucura, eu de alguma forma consegui gritar desesperadamente a única coisa verdadeira que eu sabia que poderia ajudar. Eu disse: "Eu te repreendo em nome de Jesus Cristo." E quando essas palavras saíram, não era minha voz. Eu sei que você está pensando que eu sou louca, mas eu sou uma profissional na minha carreira de 20 anos trabalhando para o governo, sem drogas, sem álcool. Eu estou em meu completo juízo, sempre fui lógica e muito cética. Minha credibilidade é válida e sensata. A voz que veio de mim era demoníaca e maligna, satânica como você nunca gostaria de ouvir. No momento em que eu disse isso, a força interior imediatamente me permitiu recuperar o controle dos meus pensamentos. E para minha surpresa, eu estava debaixo dos cobertores olhando para o teto, ofegando por uma lufada de ar. O mal começou lentamente a sair de mim. Começou a descer do topo da minha cabeça, para o meu peito e área do estômago, para as minhas pernas e para fora da ponta do meu dedão do pé. Centímetro por centímetro eu podia sentir aquilo me deixando. Eu poderia então respirar novamente e levantar meu braço. Eu estava petrificada, mas aliviada de uma forma que eu espero que nenhum de vocês nunca tenham que experimentar. Quando senti que saía completamente do meu corpo, o que levou apenas 30, 40 segundos, notei que aquilo se transformava em uma substância escura de neblina, muito fina, e estava se movendo. Não possuía nenhuma forma ou figura, só uma folha fina de névoa de aproximadamente 90 centímetros de largura e 1,5 metros de comprimento. Parecia ficar junto e ser conduzido ou ordenado a sair. Aquilo foi para baixo, saindo do final da minha coberta quando deixou o meu dedo do pé e seguindo para a parte inferior da cama. De lá, lentamente seguiu o seu caminho subindo ao longo das minhas longas cortinas vermelhas, que estavam apenas a cerca de 1 metro dos pés da minha cama, e desapareceu no topo da moldura da janela. Eu vi tudo isso acontecer enquanto estava paralisada de medo. Deitei-me lá por algum tempo com absoluto pavor porque não sabia se voltaria. Senti os segundos como se fossem horas, e finalmente, eu me convenci de que tinha acabado. A luz do dia chegou e meus nervos se acalmaram o suficiente para que eu pudesse me levantar. A força das trevas nunca mais voltou, graças a Deus. Eu nunca tive outras experiências nos meus 48 anos. Na minha mente ingênua, eu realmente acredito que fosse um demônio fazendo suas rondas, testando as fraquezas em almas vulneráveis. Eu era uma nova cristã, de talvez 4 meses durante essa época.
Mas dos 4 meses curtos, aprendi através das Escrituras que Jesus protege aqueles que o amam. Ele definitivamente me protegeu naquela noite. Talvez Jesus estivesse permitindo que o demônio me testasse. Eu não sei a razão ou o que ou por que a entidade veio dentro de mim por tão pouco tempo ou qual foi o motivo, mas acrescentarei que nunca questionei o céu ou o inferno desde meu incidente. Tive a sorte de ter um relato em primeira mão para me tornar uma crente para sempre. Meu objetivo não é transformar minha história em um tópico religioso, mas simplesmente compartilhar minha experiência sobrenatural com vocês. Eu acredito que os demônios existam. Estou 100% convencida de que há uma constante guerra espiritual acontecendo ao nosso redor e será assim até o fim dos tempos. Espero nunca mais experimentar algo tão aterrorizante. Aviso para os usuários de Ouija. Meu nome é Darren e eu sou de Tulsa, Oklahoma. Tenho 51 anos e sou fascinado pelo ocultismo desde a mais tenra idade. Eu tive muitas experiências bizarras com tabuleiros Ouija e estou escrevendo isso como um aviso para as pessoas, pois coisas ruins podem acontecer por causa desses portais. Os Parker Brothers não se importam se um demônio possui você. Parker Brothers é uma empresa de produtos infantis e jogos que fabrica tabuleiros Ouija ou se você sofre algum tipo de ataque de algo que você não conhece. A maioria das pessoas dos Estados Unidos mantém uma visão cética em relação à evidência científica de espíritos ou fantasmas, e muitas pessoas que acreditam nessas coisas também acreditam que é por essa razão que fantasmas e poltergeists que ocorrem aqui ficam fora do radar, por assim dizer. Esses tabuleiros Ouija são fabricados sob o preceito de que são meros brinquedos. Deixe-me dizer-lhe em primeira mão que eles não são brinquedos, e devem ser usados com cautela, e provavelmente não devem ser usados. Outros países têm uma visão mais aberta sobre os espíritos, demônios e fantasmas, e muitas culturas têm baseado religiões inteiras nessas crenças. Durante minhas experiências com tabuleiros Ouija, um espírito em particular sempre pareceu compelido a tornar sua presença conhecida. Seu nome é Zoso. Hoje eu me recuso a pronunciar seu nome, pois acredito que a mera pronúncia dele possa fazer com que ele se manifeste. Muitas vezes, a princípio fingiu ser um bom espírito, ou fingiu ser quem eu estava tentando contatar. Mas, eventualmente, mostrou seu verdadeiro eu, me xingando, ameaçando a mim e aos outros presentes na sala. Uma vez ele me xingou usando o que parecia ser latino ou hebraico, e usando terminologia bíblica. Eu estava genuinamente fascinado e surpreendido com quantas vezes Zoso aparecia, mesmo estando em estados diferentes e usando muitos tabuleiros Ouija diferentes. Ele sempre acabou sendo muito desagradável e comentava livremente sobre como queria possuir minhas namoradas e levá-las para o paraíso. Quando questionado sobre onde ficava o paraíso, ele soletrava INFRNO certa vez. Posteriormente, Zoso estava sendo extremamente malvado. Eu entrei no meu banheiro só para ver a minha filha de 1 ano prestes a se afogar. Sua mãe a deixou sozinha na banheira só por um segundo e de alguma forma a água foi ligada e estava transbordando. Instintivamente, ela inclinou o rosto para cima e estava a segundos de ir para baixo quando eu a tirei da água. No dia seguinte, ela foi hospitalizada por alguma estranha infecção interna e foi colocada em isolamento por 14 dias seguidos, enquanto os médicos tentavam diagnosticar a doença. Nós quase a perdemos, e foi quando comecei a suspeitar de ataque demoníaco. Nessa mesma época, minha namorada mantinha um estado de transe. Sua personalidade mudou de uma pessoa muito doce, para retirada e indiferente. Zoso disse antes disso que iria possuí-la e comer sua alma. Eu estava gravando músicas para um futuro projeto de rock e eu me lembro de brincar com a entidade perguntando se ele tinha uma opinião sobre como eu deveria nomear a banda. Ele soletrou Língua de Ferro, que na época eu achei bem legal, mas só mais tarde, quando a língua da minha filha inchou no hospital a ponto de asfixiar, percebi que isso não era legal. Sua língua se tornou dura como pedra e distorceu seu rosto, inchando até o ponto onde pendia grotescamente para fora de sua boca. Nós nos revezamos no hospital durante o que pareceu uma eternidade antes que minha filha começasse a se recuperar dessa estranha aflição. Quando os convidados passavam a noite em nossa casa, eles afirmavam ouvirem vozes assustadoras vindo de dentro das paredes. Objetos eram atirados pela sala e aranhas pareciam surgir do nada. O irmão da minha namorada que morava conosco reclamava que não conseguia dormir à noite porque as conversas eram tão altas que ele simplesmente não conseguia descansar. Ele acreditava em fantasmas, e embora não tivesse medo deles, dizia que sentia que definitivamente era demoníaco.
Luzes se apagavam sozinhas e portas se abriam e se destrancavam sozinhas. Uma noite em nosso quarto, uma risada viscosa emanou do ar e, até hoje, não consigo explicar o terror daquela risada. Certa noite, fui acordado pelo que senti como mãos na garganta me sufocando. Eu não conseguia respirar, não conseguia gritar. Após cerca de 30 segundos, aquilo me soltou e eu pude respirar. A mesma coisa aconteceu com a minha namorada na noite seguinte. Outra noite, eu e o irmão dela estávamos de pé do lado de fora da porta de vidro quando estávamos conversando sobre uma suposta maldição de sua família. Eu exclamei abruptamente: eu repreendo esta maldição em nome de Jesus Cristo. Não terminei de dizer aquelas palavras exatas quando um som ensurdecedor e uma vibração atingiram toda a casa com um estrondo tão alarmante que os vizinhos se aproximaram para perguntar se ouvirá algo estranho. Eu sabia que não era nossa imaginação. Saí da escada para ver o que havia pousado em cima da casa apenas para não encontrar nada. As coisas se acalmaram depois disso, e até hoje acredito que o que fez aquele barulho também fez com que a perturbação desaparecesse. Por algum tempo, minha namorada terminou comigo e conheci alguém online em Michigan, onde me mudei para ficar com ela. Ela não acreditava em espíritos, e embora eu soubesse melhor, decidi fazê-la crente também. Vivendo em uma cidade muito pequena como Marshall, Michigan, não haviam lojas que vendessem tabuleiros ou Ouija, então baixei um da internet. Imprimi e, para meu horror, Zoso retornou. Ele disse que veio do ciberespaço, e quando eu perguntei onde ele morava, ele dizia colar de caveira. Nós não pensamos muito nisso até que eu perguntei de novo onde ele estava, e desta vez soletrou em espelho. Havia apenas um espelho no quarto onde estávamos agachados no chão, e ouvi um grito vindo de sua sobrinha de 7 anos que estava nos observando com outro jovem amigo. Nós olhamos para o espelho e vimos o colar de caveira balançando para frente e para trás com olhos brilhantes olhando para nós. O filho da minha nova namorada pendurou o colar em um dos postes do colchão de água horas antes de eu baixar o tabuleiro e imprimi-lo. Nós quase pulamos para fora da nossa pele, e apesar de 3 pés e 90 centímetros de neve fresca ter caído naquela noite, todos nós nos encontramos no jardim da frente sem saber o que fazer, assustados e congelados de terror. Minha namorada estava tão fascinada que, para meu espanto, ela percorreu 40 milhas para comprar um novo tabuleiro Ouija que brilhava no escuro. Na noite seguinte, tivemos outra sessão na mesma sala. Zoso veio imediatamente, mesmo sem eu ser um participante. As sobrinhas da minha namorada estavam usando o tabuleiro e eu secretamente escrevia uma cor em um pequeno pedaço de papel, e depois amassava onde ninguém poderia ver. Pedi às garotas que perguntassem ao tabuleiro se ele sabia qual cor eu havia escrito. Rapidamente deslizou para sim. Azul. Lembro-me de arrepios percorrendo minha espinha enquanto jogava o papel amassado na minha namorada. Seus olhos se arregalaram quando ela leu a cor escrita, azul. Nós então tentamos a mesma coisa com formas, palavras e toda vez o tabuleiro acertava. Uma noite perguntamos ao tabuleiro se o espírito se mostraria. Ele soletrou sim e me disse para apagar as luzes e tirar uma foto do colar acima do tabuleiro. Eu fiz exatamente isso, o que acabou sendo assustador para dizer o mínimo. No canto superior esquerdo da imagem você pode ver claramente esqueletos ralados voando, e eles são exatamente da mesma forma esquisita desse colar de esqueleto de skatista. Em direção ao meio você pode ver rostos medonhos. Eu vi pelo menos 4 rostos malignos nesta foto. Eu tirei essa foto cerca de 28 anos atrás. As pessoas roubaram ela de sites paranormais alegando que eles atiraram, quando eu sei que na realidade fui eu. Enviei esta foto para vários especialistas e todos disseram que não podiam explicar as imagens nela. Como se tudo isso não fosse estranho o suficiente, agora vem a parte realmente assustadora. Há poucos anos atrás eu pesquisei no Google a palavra Zoso. Para o meu choque, muitas outras pessoas também foram contactadas por um demônio com o mesmo nome. Eu li cerca de 20 histórias semelhantes e agora estou convencido de que isso simplesmente não pode ser mera coincidência. Zoso supostamente é um antigo nome demoníaco que possivelmente significa o destruidor. Reivindicações de possessão demoníaca estão associadas a este Zoso, e eu sinto que é meu dever alertar as pessoas para evitar que aconteça de ele se apresentar durante uma sessão de tabuleiro Ouija.
Atualmente estou pesquisando esses fenômenos para um livro futuro, e estou nos estágios iniciais de apresentar minhas descobertas a um demonologista respeitável que esteve envolvido em centenas de casos de atividades paranormais em todo o mundo, incluindo o caso real por trás do filme Revocando Espíritos. O que é esse Zoso? Supostamente o demônio de 3 cabeças que guarda os portões do inferno tem uma tatuagem na testa que soletra Zoso. Além disso, Zoso é um termo que Aleister Crowley alegou que significava 666. Jimmy Page do grupo de rock Led Zeppelin também usou o Zoso como um símbolo no álbum Zeppelin 4. Zoso e Zoso poderiam estar conectados de alguma forma? Como podem tantas pessoas diferentes de tantas partes diferentes do mundo mentirem sobre esse espírito Zoso? E se eles não estão mentindo, como você pode explicar essas visitas por parte dessa entidade perversa? Zoso é o próprio diabo? Ou um demônio desobediente que tem o poder de se manifestar onde e quando for chamado? Preste atenção ao meu aviso. Se você estiver brincando com um tabuleiro Ouija e, em tom de brincadeira, perguntar se o espírito tem um nome e ele responder Zoso, encerre a sessão corretamente, faça uma limpeza espiritual na casa, e nunca, eu repito, nunca pergunte nada para ele novamente. E se você for corajoso o suficiente para continuar a conversar com esse espírito, não antagonize nem siga suas instruções. Eu sei o que vi e sei que outras pessoas também entraram em contato com esse espírito. É perigoso além das palavras. Eu percebo que nem toda sessão resulta em negatividade, mas quando você brinca com esse Zoso, você está brincando com fogo. Tudo o que descreve aqui é verdade, e não estou exagerando nem um pouco. Pode levar anos, mas pretendo escrever um livro sobre isso, pois tenho muitas outras histórias que não tenho tempo de mencionar aqui. Todas elas resultam de eventos verdadeiros que ocorreram enquanto conversava com esse Zoso. Foi-me dito por pessoas mais sábias do que o mundo espiritual é mais real do que este mundo da chamada realidade. Tabuleiros Ouija podem fazer com que muitas coisas ruins aconteçam em sua vida. Eu estou incluindo a imagem Ouija Ghost dentro desta submissão. Mantenha a mente aberta e, acima de tudo, tenha cuidado. Morte real. Então, eu queria guardar essa história para mais tarde. A razão é que eu estava pensando se deveria escrever ou não. Não que eu não quisesse respostas para minhas perguntas, mas por mero respeito pela minha falecida amiga. No entanto, desde que mencionei essa história em um dos meus comentários em uma outra história, gostaria de fazer um relato detalhado desse incidente para buscar mais respostas. Este incidente foi de longe a experiência mais assustadora que tive na minha vida. Atualmente eu resido na Índia, onde nasci, mas isso ocorreu nos Estados Unidos, onde eu morava na época, antes de me mudar para a Europa e finalmente retornar para cá. Este foi um caso de suicídio, de acordo com os registros, em Wichita, Kansas, no ano de 1997. Minha amiga Al morreu em sua cama com uma fratura no crânio e no tornozelo depois de ter lutado por um ano com uma doença e múltiplas condições médicas. O caso foi encerrado dizendo que as fraturas foram feridas auto-infligidas e ela acabou sucumbindo. No entanto, sua família e a vizinhança acreditavam que era um caso de possessão demoníaca. Como adolescentes, costumamos ter uma leve atração em relação às pessoas de quem gostamos. Talvez mudanças hormonais, talvez atração física ou apenas carinho por estar perto da pessoa. Eu acho que o que eu tive com Al foi todos os 3 juntos. Eu amava sua companhia, queria estar com ela e fazia de tudo para chamar sua atenção e cair em suas graças. Sim, Al era minha paixão do ensino médio. Eu acho que o sentimento foi mútuo. Mas nunca nos expressamos um ao outro. Nós éramos amigos desde a 2ª série e passávamos a maioria das noites juntos brincando no jardim quando crianças ou assistindo filmes juntos no quarto dela quando adolescentes. Minha mãe e seus pais eram bons amigos e isso abriu o caminho para estarmos ainda mais perto. A mãe de Al era uma professora de jardim de infância e o pai era um banqueiro de investimentos. Eles estavam na classe mais alta da sociedade e eram uma família respeitada no bairro. Al era a única filha deles e eles eram um grupo muito próximo. Eu nunca vi eles perderem a hora do jantar juntos ou seus pais discutirem na frente de Al. Você poderia dizer que eles eram um bando feliz de pessoas. A pequena introdução sobre a família é muito importante. Quando éramos alunos do ensino médio, como sempre fazíamos, Al e eu estávamos voltando para casa depois da escola.
Uma dessas noites, do nada, Al me disse que estava com medo de entrar em um de seus quartos em sua casa. Sim, isso foi aleatório. Nós nunca falamos sobre coisas assustadoras antes. Al, até onde eu sabia, era uma garota forte. Ela não parecia bem. Eu apenas disse a ela para contar aos pais dela, e ela disse eu contei, mas eles não sentem nada disso. Sou só eu. E eu mudei o clima para evitar que ela ficasse assustada e começamos a conversar sobre o dia de esportes em nossa escola. Al fazia parte da equipe de vôlei e ela ficava muito entusiasmada quando se tratava de esportes. Ela começou a falar sobre os próximos jogos e nos esquecemos da conversa assustadora que tivemos. Nós nos encontrávamos todos os dias depois da escola e voltávamos juntos. Sua conversa sobre o quarto assustador tornou-se frequente demais para ser ignorada. E por alguma razão, senti que a intensidade dela se assustando estava aumentando a cada dia. Então, perguntei se ela queria falar com minha mãe sobre isso. Ela imediatamente disse que adoraria conversar com minha mãe sobre isso. Então, fomos para casa e eu abordei minha mãe separadamente e dei a ela uma ideia do que estava acontecendo. Minha mãe me disse que ela não era uma pessoa treinada para lidar com essas coisas, mas me disse que teria uma conversa com Al e depois com seus pais. Segundo Al, ela ouviu alguém bater em sua porta. Quando ela chegou perto da porta, ela ouviu alguém falar e isso não soou como sua mãe ou pai. Então, ela se absteve de abrir a porta. A batida lentamente se tornou um pouco mais violenta. Ela ficou com medo e chamou sua mãe, e ela dorme no quarto em frente ao de Al. Depois de alguns segundos, ela ouviu a mãe do lado de fora e abriu a porta. Sua mãe e seu pai estavam lá, mas por trás deles, ela viu alguma coisa. Algo escuro, mas aquilo desapareceu quando Al pediu a seus pais que virassem para ver. Ela começou a ver a figura escura do lado de fora do quarto ao lado do dela. Toda noite, ela dizia que podia ouvir alguém no quarto ao lado. Ela contou aos pais sobre isso, mas eles estavam apenas tentando acalmar Al e convencê-lo a dizer que não havia nada em casa. De fato, para provar que Al estava errada, seus pais dormiram no quarto onde Al viu a figura escura e estavam totalmente bem na manhã seguinte. Então isso deixou Al realmente perturbada e assustada. Minha mãe, depois de escutar Al, disse que é muito comum as meninas de sua idade experimentarem algumas coisas inexplicáveis ao seu redor e que não era para se preocupar. Embora a resposta não fosse convincente, Al sentiu-se um pouco mais leve, agradeceu-nos e saiu. Minha mãe, por outro lado, parecia preocupada e me disse mais tarde que parecia que Al precisava de ajuda. Eu vou falar com os pais dela e ver se eles sabem disso. No fim de semana seguinte, minha mãe se encontrou com a mãe de Al e a levou para passear. Minha mãe então explicou lentamente como Al se sentia muito insegura dentro do apartamento e como ela precisava de ajuda. A mãe de Al acreditava que ela estava ficando assustada desnecessariamente e não havia nada de errado no apartamento. Mas, no entanto, a mãe de Al afirmou que eles buscariam orientação em breve. Al, pelo contrário, nunca mais foi a mesma. Ela estava constantemente assustada, parou de ir para o treino de vôlei, sua conversa sobre o apartamento aumentou em intensidade. Ela costumava ficar no jardim frente à casa e esperava até que sua mãe voltasse da escola e nunca ficava em casa sozinha. Isso durou alguns meses e eu estava ficando um pouco preocupado com Al. Uma noite, por volta das 11 da noite, ouvimos Al gritar em seu apartamento. A voz era tão alta que as pessoas nos prédios próximos saíram dos apartamentos com armas, pensando que havia um intruso. Al continuou gritando e o barulho não diminuiu. Um dos vizinhos chamou os policiais e eles foram checar a casa de Alameda. Seus pais pareciam preocupados e Al não parava de gritar. Uma ambulância logo seguiu a polícia e Al foi sedada antes de ser levada para o hospital do condado. Então, depois disso, não tenho certeza do que aconteceu no hospital. Seus pais mal chegaram em casa e passaram a maior parte do tempo no hospital. Nós não fomos autorizados a visitar Al. Depois de um mês, Al voltou do hospital. Al nunca mais saiu de seu apartamento e sua mãe largou o emprego para ficar com Al e cuidar dela. Al nunca mais foi a mesma. Ela era frequentemente ouvida gritando e em seguida, silêncio total. Minha mãe convidou todos na vizinhança para um encontro pré-natalino. A família de Al foi convidada e sua mãe e seu pai trouxeram Al para a festa.
Ninguém perguntou o que aconteceu com Al e todos nós estávamos nos divertindo. Antes da refeição, fizemos nossas orações e estávamos prestes a começar a comer quando Al gritou e começou a arrebentar a árvore de Natal. Seus pais a levaram de volta para casa e seu pai voltou para pedir desculpas pela bagunça que ela havia feito. Ele disse que Al estava doente e eles estavam tentando obter toda a ajuda necessária para curá-la. Depois de algumas semanas, era o aniversário de Alameda, fomos à casa dela com alguns presentes para nos encontrarmos com Al e seus pais. No momento em que entramos na casa de Al, minha mãe disse para ir falar com Al, que ela queria conversar com seus pais. Minha mãe parecia um pouco inquieta. Ela parecia muito preocupada. Então, fui ao quarto de Al e dei os presentes para ela e comecei a conversar com ela. Al parecia muito aborrecida e contou que constantemente ficava ouvindo alguém falar em seus ouvidos. Ela disse que era capaz de ver as coisas e incapaz de diferenciar entre os vivos e os mortos. Eu não sabia o que dizer, mas consolei Al e saí do quarto. No momento em que saí da sala, senti que Al precisava de mais ajuda. Minha mãe estava me esperando perto da porta principal. No caminho de volta ao nosso apartamento, ela disse que eu não deveria ir ao apartamento sem o conhecimento dela. Eu perguntei por que ela disse que Al estava muito doente e não seria bom perturbá-la. Depois de um mês de gritos e silêncio, ela veio a falecer em sua cama. A mãe de Al foi a mais abalada de todos e ela gritou em voz alta no dia de sua cremação que Al estava em boas mãos agora. Policiais fizeram suas rondas de interrogatório no bairro e para os pais de Al. Os médicos confirmaram que as feridas foram auto-infligidas. Fomos informados de que Al foi mantida no hospital por um mês, porque ela mostrou sinais de feridas auto-infligidas. Ela foi mandada de volta para casa apenas quando os médicos sentiram que ela estava segura para voltar. O caso foi encerrado dizendo que não haviam provas suficientes de possessão e que as evidências apontavam para o suicídio. Muito recentemente minha mãe me disse que ela estava possuída. Al estava tentando lutar contra a possessão e inicialmente foi submetida a um imenso estresse e trauma por causa disso. Quando minha mãe e eu entramos no apartamento em seu aniversário, minha mãe disse que sentiu uma força negativa muito forte no apartamento. Ela foi falar com a mãe de Al e disse que Al dizia que estava vendo coisas que ninguém na casa podia ver. Acho que a família nunca recebeu ajuda espiritual também, mas talvez a opinião tivesse mudado se eles tivessem recebido ajuda espiritual. Os pais de Al eram muito abertos, e até onde eu sei, ofereceram a melhor ajuda médica possível que Al poderia ter durante o final dos anos 90. Eles levaram Al para o hospital no primeiro dia, eles sentiram que era grave. Eu acho que até a primeira ocorrência de Al gritando, eles nunca tiveram uma real ideia sobre a gravidade do problema. Presumo que eles sentiram que Al estava ficando assustada desnecessariamente. De fato, depois das primeiras vezes em que Al reclamou de estar com medo, e depois que minha mãe falou com a mãe de Al, seus pais dormiram no mesmo quarto que Al só para fazê-la se sentir mais confortável. Na minha opinião, possessão a fixação negativa às vezes pode ser fatal. Se o caso acima foi sobre possessão, pode ser que Al foi empurrada para um ponto onde ela simplesmente não tinha outra opção a não ser infligir aquelas feridas nela mesma. Eu compreendo e concordo totalmente que há uma grande possibilidade de que isso também tenha sido causado por uma condição médica. Dado o fato de que Al foi hospitalizada e tinha um histórico de infligir ferimentos em si mesma antes de sua morte, a probabilidade é muito maior. Mas, no entanto, é minha intuição que Al poderia ter sido seriamente perturbada por algo que não percebíamos.